Olá, meu nome é Priscila Fernandes, eu sou Dasa no sul da Dharma Mandalã e sou instrutora de Theta Healing. E essa técnica nos permite trabalhar nosso sistema de crenças, tirando as crenças que estão prejudicando e atrapalhando de alguma forma na nossa vida, removendo esse padrão e colocando um novo padrão, uma nova crença que é mais positiva para o momento. Eu gosto sempre de lembrar que as crenças são sempre limitantes. Não existe uma crença limitante e uma crença que vai expandir. Se a gente está acreditando em algo, a gente tem um ponto de vista fixo ali e isso de alguma forma gera limitação. A diferença é que às vezes a gente tem uma crença que está sendo tão densa, tão pesada, tão negativa e que a gente já tem um outro nível de consciência e a gente pode remover essa crença e colocar uma crença que vai ser positiva para aquele momento da pessoa. Por isso que o nosso trabalho, revendo as próprias crenças, não termina nunca, porque a gente vai limpar aquilo que está incompatível com o momento e vai instalar uma outra crença que é positiva para o momento. Daqui a pouquinho a gente já estudou um pouquinho mais, a gente já viveu um pouquinho mais, já tem mais maturidade, já tem mais consciência e a partir deste espaço, dessa nova consciência, a gente consegue mudar novamente o nosso sistema de crenças, dando um passinho. Então é um passinho por vez. Não tem como simplesmente zerar o jogo e falar, ok, já fiz toda a minha lição de casa e no lugar de passar de ano já formei na pós-graduação. Não funciona assim. A gente tem que ir um passinho por vez, limpando aquilo que vai aparecendo no nosso sistema. E para isso, dentro do Theta Healing, a gente tem um processo que chama Digging, que é justamente escavar o sistema de crenças. Numa sessão de Theta Healing, a pessoa chega com uma questão, com um problema. E a partir deste problema, a gente vai fazer uma série de perguntas que são perguntas muito simples, desde por quê, como você se sente, quando foi a primeira vez que você se sentiu assim, o que de pior pode acontecer, qual é o ganho que essa situação está trazendo para a sua vida. E a gente vai escavando, 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 chegando num momento em que houve um grande trauma, ou que às vezes não foi um evento grande na vida, mas que para a pessoa gerou um trauma que foi muito importante. E a gente vai ressignificar toda aquela situação, a gente vai limpar aquela densidade relacionada àquele trauma, remover a crença limitante que foi criada ali, a crença negativa, e a gente vai instalar o ganho. Então toda situação, todo trauma e toda crença tem por trás um ganho. Às vezes parece meio estranho falar sobre isso, porque parece, imagina, se é algo tão ruim na minha vida, isso não me trouxe ganho nenhum. Mas sempre, sempre traz. Nem que seja aquela situação foi tão difícil que eu tive que ser tão forte que eu aprendi a ser forte. E quando a gente aprende a ser forte, a gente aprende uma forma de se colocar e de viver toda a vida depois. Uma criança com uma infância difícil que teve que ser forte muito antes da idade que aquilo deveria acontecer na vida dela e ela acaba tendo que ser responsável muito cedo, é como se a vida adulta chegasse antes para ela. Ali ela tem que desenvolver certas habilidades que são ganhos, que vão impactar de alguma forma toda a vida dela. E esses ganhos, eles podem ser trabalhados também. Porque o nosso sistema às vezes entende que a gente tem que continuar vivendo uma dor para continuar tendo aquele ganho. Então, por exemplo, eu tenho que manter toda a mágoa, toda a dor que eu vivi no meu passado para continuar sendo uma pessoa forte. Só que se eu já sei como ser forte, eu não preciso mais daquele estímulo, daquela dor, eu posso liberar essa dor, eu posso liberar esse trauma. E é aí que a gente começa a reprogramar as crenças e colocar crenças que são mais positivas para o momento. E inclusive quando a gente aprende a ser muito forte, talvez a gente perca um pouco da flexibilidade. E aí a gente vai trabalhar um outro lado sobre aprender a trazer de volta, ter consciência da necessidade dessa flexibilidade e que é possível se manter forte, continuar tendo essa força, essa potência e ainda assim ser mais flexível na vida. Estou dando um caso aqui completamente genérico, mas cada caso vai trazer uma situação do presente que está refletindo um trauma do passado. A gente vive repetindo padrões, a gente vive o nosso dia hoje com base nas informações da nossa história, do nosso passado. E quando a gente consegue limpar e reprogramar e se liberar de tudo isso, a gente consegue escolher diferente para o futuro, para não ter que ficar repetindo o mesmo tipo de padrão. E aqui no Theta Healing a gente fala sobre alguns tipos de crença, então a gente tem crenças primárias, que são aquelas crenças que a gente aprende nessa vida, que a gente começa a ouvir desde criança. Sabe aquelas crenças de como as coisas devem ser, você tem que se comportar assim, tem que fazer de tal forma, a vida é assim, e a gente vai ouvindo, ouvindo, ouvindo e vai comprando aquilo como verdade, a gente vai entendendo que o mundo funciona desse jeito e vai
se engessando com base nessas crenças. A gente tem crenças genéticas também que vêm pela nossa linhagem familiar, pelas 7 gerações dos nossos antepassados. E às vezes a gente percebe essas crenças até no jeitinho de se comportar, no jeito de se expressar para o mundo, de se colocar para as pessoas. Sabe aquela coisa de, nossa, você vê? É igualzinho o pai, é igualzinho a mãe, é igualzinho aquela tia não sei quem, nossa, tua avó fazia isso. Tudo isso reforça as nossas crenças genéticas que já estão no nosso sistema, que já vieram pra gente de bônus nessa vida, que justamente vai trazer a individualidade da expressão deste ser. É essa mistura de todos os nossos antepassados, de tudo que eles viveram, de tudo que eles aprenderam e de tudo que veio ao longo de toda essa trajetória até chegar no nosso ser, que vai criar aqui um indivíduo manifesto com carne e osso, com esse corpinho e que trouxe toda essa bagagem com ele. E a gente chega nas crenças históricas, que pega os antepassados que vieram lá atrás, de um período muito, muito distante, e ao mesmo tempo as nossas outras vidas. Tudo que a gente já viveu ao longo de todas as remanifestações, toda a nossa história enquanto ser, não mais com a identificação deste corpo, mas o histórico de tudo que o nosso ser viveu ao longo de vidas e vidas e vidas e vidas. E eu acho incrível a percepção disso, porque o que a gente é aqui hoje, aquilo que a gente ouve desde a infância, o conjunto de tudo que este corpo trouxe de informação que veio da minha família, que veio através dessas crenças genéticas e até o meu jeito de me colocar, de me expressar para o mundo, tudo isso reflete a minha família também. Ao mesmo tempo, este ser aqui já teve as suas diversas histórias ao longo de diversas vidas. Então, todo este meu histórico enquanto ser tem essa comunhão neste momento com todo o histórico da minha família, deste sistema familiar que eu estou hoje. E quando junto tudo isso, ainda pertencendo a um momento e a uma sociedade. Então, também nas crenças históricas, todo o contexto cultural, social, tudo que a gente vive nesse momento, o país que a gente está, a língua que a gente fala, tudo isso está relacionado com as nossas crenças históricas. Tanto que quando a gente dá comando para remover, todo o processo do Theta Healing é feito com comandos verbais, e a gente fala, olha, me permite remover isso para instalar aquilo. Quando a gente remove uma crença do nível primário, do nível genético, até mesmo do nível de alma, a gente simplesmente remove. No nível histórico não adianta remover, porque é como tirar algo que está presente no ambiente, que está presente ao nosso redor a todo instante. Não adianta nada eu tirar uma crença que está tão intensa no contexto social que aquela pessoa, assim que voltasse, saísse da sessão e fosse conversar com alguém novamente, aquela crença iria acabar voltando. Porque é tanta gente repetindo a mesma coisa que é muito difícil você manter ali, não tô ouvindo, essa crença não é minha. Então a gente resolve no nível histórico. Isso nos dá a capacidade de olhar, de reconhecer, ok, existe essa crença, tá ali, eu percebo a crença, eu percebo que ela também já foi minha, e agora eu não me identifico mais com isso. E assim a gente para de reinstalar uma crença histórica, social, cultural, do contexto que a gente está vivendo. E por fim a gente tem as crenças de alma, que são aquelas crenças que trazem a nossa primeira individualização, sabe? Aquela crença que, poxa, a gente tem que começar a se diferenciar de alguma forma para trazer essa individualidade, essa primeira diferenciação. Isso já vem com um pacotinho. Se de alguma forma a gente teve uma limitação pelo ponto de vista do Theta Healing, se a gente teve alguma definição para se tornar indivíduo, ali já tem um sistema de crenças, que são essas crenças de alma. E essas crenças de alma refletem muito do nosso ser, elas não estão aqui relacionadas ao contexto, ao momento histórico, à vida que a gente está levando hoje. Isso tem a ver com o nosso ser realmente, e não com essa manifestação. E a gente também pode olhar para isso e trabalhar isso. E foi por isso que o Theta Healing me encantou tanto no começo. Antes de fazer o curso, de entender como funcionava, eu fiz 5 sessões, 5 atendimentos, e aquilo mexia tanto comigo porque me ajudava a ver realmente, a perceber, a reconhecer. Dentro do digging dessas perguntas, a gente chegava em espaços ali, em coisas da minha vida que há muito tempo eu não olhava. Eu olhava para aquilo e falava, gente, que interessante, eu saí do problema aqui, vim parar aqui. E aí, resolvendo tudo isso, ressignificando tudo isso, eu não tive que fazer algo denso, pesado, impactante, eu não tive que trazer drama e sofrimento. Eu simplesmente resolvi a questão em mim e externamente isso acabou refletindo esse novo espaço interno.
E fui para o primeiro curso. Quando eu cheguei no primeiro curso, que chama DNA Básico, e que toda essa estrutura foi explicada, e os 7 planos de existência, o que tem em cada plano, que tem muito a ver com a escola aqui também, e dá para fazer um paralelo muito legal, dá para perceber muita semelhança entre uma coisa e outra. E eu realmente olhei e falei, gente, que estrutura simples e fácil de se trabalhar, e quão profundo a gente consegue chegar. Em uma sessão a gente consegue acessar lugares que a gente não olhava há muito tempo. Em uma sessão, as pessoas puxam lembranças de coisas que estavam ali, naquela caixinha do eu não vou olhar para isso nunca mais. E não só olhar para isso, como olhar para isso de forma consciente e ressignificar tudo isso. E para mim hoje é muito legal poder compartilhar tudo isso, explicar tudo isso e mostrar como pode ser simples. A gente não precisa ficar carregando aquela ideia de que tudo é muito difícil de se entender. Não, a gente pode entender tudo de uma forma tão prática na nossa vida. É só tirar aquela tagarelice mental do caminho, é só olhar e falar, ok, respira fundo, se conecta, vai para um espaço em que os pensamentos estão reduzidos e dali você consegue olhar com mais consciência para a vida e reprogramar tudo aquilo que for necessário. Para mim foi um presente nessa manifestação, o Theta Healing. Eu faço atendimentos, sessões de Theta Healing tanto no presencial quanto no online. Estou facilitando o curso por enquanto em São Bernardo, por causa desse momento todo que a gente está vivendo. Mas eu costumava viajar bastante, expandir o curso para diversos lugares. E fica o convite, se vocês quiserem conhecer mais, aprofundar na técnica, na ferramenta, descobrir mais ou viver a experiência de olhar lá para aquele pontinho lá no fundo e transformar isso, fica o convite para vocês. Quero agradecer o espaço da escola, da Devi e por toda a contribuição gigante que vocês têm sido na minha vida. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida tem os meus contatos, quem quiser tirar dúvida, perguntar qualquer coisa também, fica à vontade. É só me mandar mensagem que eu gosto de responder todo mundo. É isso, obrigada. A gente se vê em breve.